Olá, meus amigos e minhas amigas em casa, tudo bem? No bloco anterior, nós estávamos tratando acerca dos termos ligados ao nome. Falamos do adjuntas nominal, do complemento nominal, falamos sobre a relação que eles têm com o substantivo concreto ou abstrato da língua portuguesa. Também falamos acerca do fato do complemento nominal ser sempre preposicionado, do adjuntas nominal poder ou não ter preposição, e falamos aquele teste do agente e do alvo, tá certo? Bem como fizemos alguns exercícios acerca deste assunto. Para este bloco, quero falar para você sobre os termos essenciais constituintes da oração, tá certo? Vamos então, portanto, ao slide. Veja comigo que a oração é dividida em duas partes básicas, uma conhecida como sujeito e a outra denominada predicado, tá certo? Pessoal, coloquei para você que a classificação que estes elementos têm, sujeitos, nós temos as opções sujeitos visíveis e invisíveis e algumas classificações de predicado. Antes de elencar para você essas classificações, gostaria que você tivesse em mente o seguinte: não são todas as bancas de concursos públicos que exploram essas nomenclaturas, sujeito simples, composto, elíptico, desencial, predicados. Não são todas as bancas que exploram este assunto. Mas é bom que você saiba por quê. Porque você entender essa correlação, vai ser bom você para entender os elementos que constituem cada um desses elementos. Constituem dentro do sujeito, constituem dentro do predicado, além de que você estará se preparando para todas as possibilidades de prova de concursos que vierem daí para frente. Veja comigo, portanto, pessoal, quando eu falo de sujeitos visíveis, aqueles que eu vejo na sentença, eu tenho o sujeito simples e o sujeito composto. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. O que é, pessoal, para nós, um núcleo? Núcleo, pessoal, sempre vai ser aquele substantivo. Núcleo para nós, deixa eu me apagar aqui. Núcleo para nós sempre vai ser um substantivo sem preposição. Sem preposição. Aquele que for o substantivo sem a preposição é aquele que nós daremos o nome de núcleo. Vamos, portanto, à sentença que nós temos aqui. Olha só, os deputados comunicaram as mudanças aos senadores. Pessoal, divide-se o sujeito e o predicado da seguinte maneira. Sujeito é aquele elemento sobre quem se faz uma declaração. E o predicado seria aquilo que se declara sobre o sujeito. Olha só que classificação. O sujeito, sobre quem se faz uma declaração. O predicado, aquilo que é declarado a respeito do sujeito. Mas eu gostaria que você observasse comigo o seguinte. Primeira coisa que você faz, primeira providência que você toma, e eu já falei isso com vocês nas aulas anteriores, primeira coisa que você procura na sua sentença é o verbo. Dá uma olhada para a sua sentença. Os deputados comunicaram as mudanças aos senadores. Gente, o meu verbo da minha sentença, veja só, é o verbo comunicaram, tá certo? Agora que eu localizei o verbo, pessoal, minha próxima etapa é encontrar na sentença a quem este verbo faz referência. Olha só, sobre quem que ele faz uma declaração, quem foi que comunicou as mudanças aos senadores, quem comunicou? Os deputados. Veja só, portanto, pessoal, que esta minha parte aqui, ó, é o meu sujeito, beleza? É o meu sujeito. Pessoal, já esta outra parte aqui que sobrou para você, ó, essa outra parte que sobrou para você, tudo isso aqui é aquilo que daremos o nome de predicado, tá certo? Sujeito e predicado, que são os elementos essenciais e constituintes da tua oração. Sujeito, sobre quem se faz uma declaração. Predicado, aquilo que é declarado sobre o sujeito. Pessoal, veja para mim este meu sujeito. Ele é um sujeito visível, na verdade. Ele está aqui, ó, expresso na sentença. Se ele está na categoria dos sujeitos visíveis, ele pode ser simples ou composto. Mas calma aí. Veja para mim, por favor. O único substantivo que eu tenho nesse meu sujeito é o substantivo deputados. Beleza? E veja para mim, por favor, que ele não está preposicionado. O que vem antes dele é um artigo da língua portuguesa. Por essa razão, pessoal, deputados é o seu núcleo. Tá certo? Existe uma relação de grande proximidade entre o núcleo do sujeito e o verbo. Tá certo? Essa relação que nós temos de proximidade entre o núcleo do sujeito e o verbo é aquilo que nós chamamos em língua portuguesa, veja só comigo, de concordância. Concordância. Como é a concordância do núcleo com o verbo, eu chamo de concordância verbal. A missão do verbo, pessoal, numa oração, é concordar com o núcleo do sujeito, tá certo? O verbo, a gente fala popularmente assim, o verbo concorda com o sujeito.
Mas, na verdade, o verbo concorda especificamente com o núcleo do sujeito. Por essa razão, se você observar comigo, deputados é o seu núcleo plural e comunicaram também está no plural, tá certo? Como o meu sujeito está expresso, ele só tem um núcleo, eu chamo esse meu sujeito de sujeito simples da língua portuguesa, tá certo? Sujeito simples da língua portuguesa. Vamos ver, portanto, agora acerca da classificação deste predicado, pessoal. Veja para mim, primeira coisa. Este meu verbo que eu tenho aqui na minha sentença é um verbo de ação. Se você se lembrar para mim quando você estuda em língua portuguesa, você estuda assim, ó. Verbos são divididos em verbos de ação, estado ou fenômeno da natureza. Não é verdade? Verbo de ação, verbos que indicam ação, verbos que indicam a prática de algo. Verbos que indicam estado, você decora uma listinha. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. E verbos que indicam fenômenos da natureza, é explícito. Não é verdade? Pessoal, na minha sentença esse verbo comunicaram não é ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer. Bem como, pessoal, esse verbo não indica um fenômeno da natureza. Por essa razão, esse aqui é um verbo de ação. Um verbo de ação. Deixa-me te contar uma coisa. Vou voltar com você do lado de cá, em que eu coloquei sobre as transitividades verbais. Olha os predicados que nós temos. Verbal. Verbo transitivo ou verbo intransitivo. Nominal. Verbo de ligação. E verbo nominal. Verbo transitivo ou verbo intransitivo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Para ser verbo de ligação na língua portuguesa, para ser verbo de ligação, precisa ser verbo de estado. Tá certo? Precisa ser verbo de estado. E, pessoal, predicativo é uma indicação que oferece, no caso aqui, uma característica sobre o sujeito. Predicar é uma palavra que significa caracterizar. Vou colocar aqui para você, ó. Caracterizar. Serve para caracterizar. Tá certo? E o predicado verbo nominal vai apresentar os dois. O verbo de significado, bem como o predicativo da tua sentença. Se você observar comigo aqui nessa sua oração que estava aqui, ó, esse meu verbo é um verbo de estado da língua portuguesa. Um verbo de ação da língua portuguesa. Então já elimina a possibilidade de ser um predicado nominal, tá certo? E perceba para mim que mudanças não caracterizam os deputados, senadores não caracterizam os deputados, e nem senadores caracterizam as mudanças, vice-versa, tá certo? Portanto, pessoal, se eu tenho aqui um verbo de significado, eu falo que esse aqui é um predicado verbal da língua portuguesa. Um predicado verbal da língua portuguesa. Inclusive, pessoal, podemos tratar aqui acerca das transitividades dentro dessa sentença. Olha só, na língua portuguesa nós falamos o seguinte, quem comunica, comunica algo, não é verdade? Quem comunica, comunica algo. Olha o que é comunicado aqui, ó. Deus. Na língua portuguesa, nós dizemos o seguinte, quem comunica, comunica algo, não é verdade? Por isso que nós falamos que ele é um verbo transitivo, olha só, direto. Por que verbo transitivo direto? Olha só, pessoal. Eu tenho verbo porque é uma palavra que indica ação, tá certo? Eu tenho verbo porque é uma palavra que indica ação. Transitivo porque eu tenho a ação de comunicar e aquilo que foi comunicado, as mudanças, tá certo? A ação de comunicar recai sobre algo que foi comunicado. E, pessoal, direto porque ele não pede preposição. Porque, olha só, quem comunica, comunica algo. Não pede uma preposição entre este verbo e o complemento dele. Por essa razão, nós falamos o seguinte, que ele é um verbo transitivo direto. Quem comunica, comunica algo. Olha só, veja comigo, comunica as mudanças. Esse aqui, portanto, é o seu objeto direto. Tudo bem? Só que continue observando comigo na minha sentença. Quem comunica, pessoal, comunica algo. Mas comunica algo, olha só, acompanhe comigo. A alguém. E o a alguém está na sentença. Se você observar para mim, olha só. Aqui atrás eu tenho agora a preposição a mais o artigo os. Correto?
Então agora essa parte é preposicionada. Gente, quem comunica, comunica algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto da língua portuguesa, meus amigos. E aqui diante dos seus olhos está aquele que você vai chamar de objeto indireto. Se você percebeu para mim, olha o que eu tenho aqui, ó. Um verbo transitivo da língua portuguesa e seus complementos, objeto direto e objeto indireto. Já é bom destacar para você que aqui, ó, objeto direto e objeto indireto da língua portuguesa são aqueles que nós chamamos, olha só, de complementos verbais. Complementos verbais. Complementos verbais. Tá certo? Por quê, pessoal? Porque são eles que dão a completude do significado deste verbo que está expresso. Tudo bem? Então pregamos a nossa primeira organização de um sujeito e de um predicado. Meus amigos, vamos analisar agora mais esta sentença aqui, ó. Os computadores e os estabilizadores estavam quebrados. Pessoal, nessa minha sentença aqui, ó, estavam é o meu verbo, tá certo? Estavam é o meu verbo. Veja para mim, por favor, quem é o sujeito dessa sentença. Quem estavam quebrados? Os computadores e os estabilizadores. Portanto, pessoal, esse aqui é o que eu chamo, olha só, de sujeito da língua portuguesa. Quem podem ser os núcleos desse sujeito? Eu te falei o seguinte, sujeito, núcleo de sujeito, é sempre o substantivo sem preposição. Computadores não está preposicionado. Estabilizadores também não está preposicionado. Esse e, pessoal, é só uma conjunção da língua portuguesa, tá? Só uma conjunção. Pessoal, se eu tenho dois núcleos, eu falo que esse daqui, portanto, é um sujeito composto da língua portuguesa. Tá certo? Um sujeito composto da língua portuguesa. Daqui para frente é aquilo que nós chamamos de predicado, tá certo? É aquilo que na língua portuguesa nós chamamos de predicado. Bacana observar que dentro desse predicado, pessoal, este meu verbo estavam é um verbo que está aqui única e exclusivamente para ser um verbo de estado da língua portuguesa. Esse daqui, ó, é um verbo de estado. E veja mais para mim, quebrados, nós falamos aqui que é uma característica dos computadores. Perceba para mim, computadores e estabilizadores têm uma característica nessa sua sentença, que é a característica de estarem quebrados, tá certo? Tanto computadores, bem como estabilizadores. Por isso, pessoal, que nessa minha sentença, eu falo que esse meu tipo de predicado, olha a constituição dele. Verbo de estado e uma característica, que nós vamos falar em outro bloco, tá certo? O que é essa característica? Eu chamo isso aqui de predicado nominal da língua portuguesa. Pessoal, esses quebrados aqui na sua sentença, a gente vai detalhar melhor depois, mas eu chamo este quebrados de um predicativo do sujeito. Predicar, pessoal, é uma palavra que significa caracterizar, qualificar. Pessoal, este quebrados tem aqui na minha sentença a função de caracterizar os computadores e os estabilizadores. Tem a função de oferecer uma característica sobre os computadores e os estabilizadores. Por isso que eu chamo de predicativo. Pessoal, mas não é um predicativo qualquer não, é um predicativo do sujeito. Se ele estivesse junto da palavra computadores e estabilizadores, se fosse um adjetivo perto de computadores e estabilizadores, aí seria uma adjunta adnominal. Agora, como ele está separado, nós chamamos de predicativo do sujeito. Junto, adjunto. Separado, predicativo. Tá certo? Pessoal, este meu verbo estavam na sentença tem uma única função. Ligar o sujeito à sua característica. E é por isso que se ele conecta, eu chamo de verbo de ligação. Conforme nós havíamos previsto bem aqui, ó, por que é constituído o predicado nominal da língua portuguesa? Veja só para mim, por favor. O predicado nominal é marcado por ter um verbo que eu chamo de verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito na tua sentença. Tá certo? Bom demais? Venha para cá, portanto. Não quero mexer nessa sentença de baixo agora, vou deixá-la guardadinha. Quero que você veja para mim agora essa daqui, ó. Aquelas moças corriam apressadas pela rua. Pessoal, primeiro detalhe que eu quero que você observe para mim é o seguinte. Verbo da minha sentença é qual verbo? Corriam, tá certo? Quem é que corriam apressadas pela rua? Aquelas moças. Calma aí, esse aqui você já sabe. É o seu sujeito. Se ele é um sujeito visível, ele só pode ser simples ou composto. Peraí,
Para ser núcleo de sujeito tem que ser substantivo sem preposição. Portanto, pessoal, o núcleo que nós temos aqui é substantivo aqui, ó, moças. Tá certo? Veja comigo agora. Este meu verbo corriam não é mais um verbo de estado da língua portuguesa. Ele é um verbo de ação. Calma aí. Vou voltar com você aqui no slide para você acompanhar isso comigo. Olha para cá. Pessoal, eu te falei que para ser verbo de ligação precisava ser um verbo de quê? De estado, certo? É uma exclusividade. Não é que todo verbo de ligação vai ter, não é que todo verbo de estado da língua portuguesa tenha de ser um verbo de ligação. Nem todo verbo de estado é um verbo de ligação, mas todo verbo de ligação é um verbo de estado, tá certo? Veja para mim, portanto, naquela sentença que nós já estamos classificando, o meu verbo corriam aqui não é um verbo de estado, é um verbo de quê? Ação. Se é um verbo de ação, você vai pensar para mim em predicado verbal ou predicado verbo nominal. Para ser verbal, eu não tenho característica. Para ser verbo nominal, eu tenho o verbo mais a característica. Olha aqui para mim, então, por favor, gente, mostra para mim na tela que esse aqui é o meu predicado. Esse daqui é o meu predicado. E veja para mim, por favor, o que eu tenho dentro deste predicado. Olha essa palavra apressadas aqui, ó. Apressadas, pessoal, nesta tua sentença, faz referência a quem? É uma característica de quem? Uma característica de quem? Das moças. Que é uma prova cabal de que este apressadas faz referência às moças. Faça para mim o seguinte, troque aqui para o masculino. Aqueles moços corriam apressados. Tá vendo que variou? Isso denota, pessoal, a concordância que existe entre a palavra moças e a palavra apressadas. Por essa razão, pessoal, eu falo para você o seguinte, este apressadas aqui, ó, tem a função de quê? Caracterizar as moças, qualificar as moças, tem a função de predicar as moças, e é por isso que eu chamo de predicativo do sujeito. Veja para mim, pessoal, um detalhe importante. Meu verbo agora é um verbo de ação. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Calma aí, volta para cá. Veja para mim o seguinte. Para ser predicado o verbo nominal, eu vou ter de ter um verbo transitivo ou intransitivo. E além disso, eu preciso ter um predicativo. Tá certo? Aqui, pessoal, podem entrar verbos de ação, estado ou fenômeno natureza, mas não é estado. Tá certo? Não é estado aquele nosso verbo. Não pode ser verbal por quê? Porque naquele meu predicado tem uma característica. Então, portanto, sobre ele ser verbo nominal. Vou voltar para você para cá. Veja só para mim. Esse meu predicado tem um verbo de ação e tem um predicativo do sujeito. Por isso que eu chamo de predicado verbo nominal. Tá certo? O que você precisa observar para mim? Vou até te mostrar de novo. Predicado verbal é aquele em que eu vou ter um verbo que não é de estado, um verbo, qualquer verbo da língua portuguesa, e não vou ter característica. Vou ter qualquer verbo da língua portuguesa e não vou ter característica. Veja para mim que esse aqui é um verbo de quê? Ação, tá certo? Vou passar para você aqui. Aqui eu já tinha um verbo de estado, o que pode ser um verbo de ligação, porque para ser verbo de ligação tem de conectar o sujeito à sua característica. Por isso que eu deixei essa oração aqui de baixo para agora. Veja para mim. Os computadores e os estabilizadores estavam na sala. Os computadores e os estabilizadores permanecem sendo o seu sujeito composto. Tá certo? Permanece sendo o seu sujeito composto. Mas veja para mim esse elemento na sala aqui, pessoal. Você vai ter coragem de falar para mim que este na sala aqui, ó, é uma característica dos computadores e dos estabilizadores? Claro que não, né, pessoal? Este na sala não é uma característica de computadores e estabilizadores. Quebrados é. Quebrados é uma característica. Agora, na sala, não é uma característica. Portanto, pessoal, você pode saber de uma coisa. Aqui em cima, esse meu verbo era de ligação, porque conectava o sujeito a essa característica. Por acaso aqui embaixo, esse meu verbo estavam, ele está conectando o sujeito a sua característica? Não está. Eu não tenho característica nessa minha sentença. Portanto, pessoal, esse meu predicado aqui, eu falo que ele é um predicado verbal da língua portuguesa. Por quê? Porque não tem a característica exigida. E para fechar, vou te mostrar essa última aqui. Aquelas moças corriam apressadas pela rua, só para te mostrar aqui que eu tenho o verbo de ação. Só de ser de ação, esqueça, não é predicado nominal. E além disso, veja para mim que olha o que eu tenho na minha sentença, a característica do sujeito. Por isso que eu chamo de predicado verbo nominal. E esse meu sujeito aqui
Só um sujeito simples e humilde da língua portuguesa. Tá certo? Vou passar para você agora que eu quero que você veja para mim essas outras sentenças que nós temos para falarmos de classificações de sujeito. Tá certo? Viajamos à Bahia recentemente, cantaram minhas canções favoritas, necessita-se de mais médicos. Pessoal, primeiro detalhe na minha primeira sentença. Viajamos à Bahia recentemente. Por favor, gente, olha o meu verbo aqui, ó. Viajamos. Lembra para mim que a sentença, o sujeito, é sobre quem se faz uma declaração. Peraí, gente, quem foi que viajou à Bahia recentemente? Nós. Não é verdade? Nós. Detalhe importante, pessoal. Se o nós estivesse expresso ali naquela sentença, se ele estivesse escrito aqui, ó, na sua sentença, nós falaríamos que ele era um sujeito simples, visível. Mas ele não está invisível, ele não está visível, ele estava apagado na sua sentença. Por isso, pessoal, a gente vai sair da classificação dos meus sujeitos visíveis e vamos passar agora à classificação dos meus sujeitos invisíveis. Olha lá, sujeito elíptico ou desinеncial e sujeito indeterminado da língua portuguesa. Pessoal, veja para mim, quando eu falo nós, aqui ó, nós é qual pessoa verbal? Nós é a primeira pessoa do plural. Gente, veja para mim o que é o sujeito elíptico ou desinеncial da língua portuguesa. É quando eu tenho a primeira ou a segunda pessoas do singular ou do plural, tá certo? Bem como quando eu tiver a terceira pessoa do singular. Só para você saber, primeira pessoa do singular e do plural, eu, nós. Segunda pessoa, tu e vós. E terceira pessoa, ele, tá certo? Pessoal, por essas nós temos um sujeito lá que está aqui, ó, na primeira pessoa do plural. Por isso que eu falo que esse sujeito que está aqui, ó, colocado, é um sujeito que eu chamo de sujeito elíptico ou desinеncial, tá certo? Por que nós chamamos esse sujeito de elíptico, pessoal? Elíptico pela seguinte razão. Por quê? Existe uma figura de linguagem chamada elipse, e elipse versa sobre a omissão de um termo. Toda vez que eu apago um termo da minha sentença, eu chamo isso de elipse. Por isso que a gente chama de sujeito elíptico. Desinеncial por quê? Coloque para mim no lugar daquele viajamos ali, o verbo viajei. Peraí, perceba para mim, viajei agora, quem foi que viajou? Eu, não é verdade? Ou seja, é trocando o fim do verbo que eu troco o sujeito. Viajei, viajamos. Esse final do verbo é aquilo que nós chamamos de desinência. Por isso que é a desinência verbal quem te indica o sujeito. Olha para mim agora a sentença de baixo, mostra na tela. Cantaram minhas canções favoritas. Pessoal, veja o meu verbo aqui, ó. Meu verbo é o verbo cantaram. Quem foi que cantou as minhas canções favoritas? Eles. Tá certo? Eles. Detalhe importante que eu quero te dizer de novo. Se o eles estivesse expresso na sentença, seria um sujeito simples, mas não está expresso na sentença. Gente, mas aqui agora, olha só, é um verbo na terceira pessoa do plural. Calma aí, volte comigo aqui, por favor. Quando for terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular mais a partícula se, aí eu chamo esse sujeito de sujeito indeterminado. Gente, aqui, portanto, quando eu falo cantaram minhas canções favoritas, significa o seguinte, que quem foi que cantou? Não fui eu, não foram vocês. Foi qualquer pessoa, tá certo? Por isso que este sujeito aqui na língua portuguesa é chamado, olha só, de sujeito indeterminado, tá certo? E mais um exemplo de sujeito indeterminado, olha aqui, ó, necessita-se de mais médicos. Eu vou fazer o seguinte para você. Se você pegar essa sentença e falar assim, ó, quem é que necessita-se de mais médicos, vai ficar difícil encontrar o seu sujeito. Tire para mim, por favor, esse si para você perceber em qual pessoa verbal este verbo se enquadra. Necessita de mais médicos. Quem é que necessita? Ele, tá certo? Ele. Só para você perceber para mim que esse verbo está na terceira pessoa do singular. Mais essa partícula C aqui colocada, pessoal. Este meu sujeito aqui, ó, ele é o chamado de sujeito indeterminado também, tá certo? Detalhe importante, meus amigos. Você sabe o quanto essa palavra ser cai em prova de concurso público? Você sabe quantas funções ela assume no português? Indeterminação do sujeito, partícula passivadora e por aí vai. Por enquanto eu peço só que você acredite em mim, que nesta sentença aqui, este meu se está na função, veja só, de índice, de indeterminação do sujeito. Teremos um bloco só para tratar das funções do se
na língua portuguesa, isso um pouco mais à frente, tá certo? Pessoal, portanto, falamos já dos sujeitos visíveis e dos invisíveis. Quero tratar com você agora a respeito do sujeito inexistente, dos chamados verbos impessoais, é quando eu não tenho sujeito. Pessoal, o que são verbos impessoais na língua portuguesa? Verbos impessoais são aqueles verbos que não possuem sujeito. Não sujeito. Como eu falei com você um pouco antes, pessoal, a missão do verbo é sempre concordar com o sujeito. Portanto, se eu tenho um sujeito singular, meu verbo vai ficar no singular. Se eu tenho um sujeito plural, meu verbo vai ficar no plural. Só que, gente, agora eu tenho uma sentença que não tem sujeito. Pessoal, na língua portuguesa, quando uma sentença não tem sujeito, eu te falo o seguinte, mostra para mim na tela, ela só pode ficar no singular. Só e somente só no singular. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ela só pode ficar no singular. Quais são os verbos que você precisa saber para mim que são os verbos impessoais da língua portuguesa? Olha aqui, ó. Quais são? Verbo haver, tá certo? Verbo haver. Mas o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, tá certo? Existir, ocorrer. Ou então, quando este verbo haver indicar um tempo passado. Um tempo passado, tá certo? Também é verbo impessoal da língua portuguesa o verbo fazer, tá certo? O verbo fazer. Mas só quando o verbo fazer também indicar um tempo passado. E também, pessoal, qualquer verbo da língua portuguesa que indicar um fenômeno da natureza. Olha para mim essa aqui, o caso clássico, chove bastante em novembro. Pessoal, pergunte para mim, quem é que chove bastante em novembro? Eu sei lá quem chove. Pessoal, por essas vezes esse meu verbo aqui, ó, é chamado de verbo impessoal. Verbos impessoais são os que não possuem sujeito, logo eles só podem ficar no singular. Tudo bem? Veja para mim, por favor, pessoal, na sentença de baixo. Houve 64 mortos naquela tragédia. Pessoal, veja para mim aqui, ó, o verbo haver. Verifique para mim se esse verbo haver está ou não no sentido de existir. Existiram 64 mortos naquela tragédia. Olha aqui, ó, como é que é a reescritura dela aqui embaixo. Está ou não está no sentido de existir? Está, gente. Por isso que eu falo que esse verbo aqui, ó, é um verbo impessoal da língua portuguesa. Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, logo só ficam no singular. Por que eu coloquei aqui para você observação, gente? Porque o verbo existir na língua portuguesa, enquanto o verbo haver é impessoal, o verbo existir ele é pessoal, tá certo? Ele é pessoal. Verbo impessoal é o que não possui sujeito. Logo, verbo pessoal é o verbo que vai possuir um sujeito. Gente, olha para mim aqui na sentença. Existiram 64 mortes naquela tragédia. Pessoal, o que é que existiram? 64 mortes. Esse aqui, portanto, é o seu sujeito da língua portuguesa. Quando eu colocar aqui o verbo existir, ele é pessoal. Ele vai concordar com o sujeito. Agora, que eu não posso trocar houve por houveram. Houveram. Por quê, gente? Houveram, se o meu verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal. Então, ele só pode ficar no singular. Para fechar, faz 12 anos que cheguei a Belém. Veja para mim que é o verbo fazer. Também indicando, pessoal, agora, olha só, um tempo passado. Passaram-se 12 anos que cheguei a Belém. Tá certo? Por essa razão, pessoal, este meu verbo aqui é um verbo impessoal do português. Impessoal do português. Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, logo eles só podem ficar no singular. Portanto, seria incorreto eu dizer fazem 12 anos que cheguei a Belém. Beleza, pessoal? Tranquilo? Neste bloco, portanto, falamos acerca dessas configurações de sujeito e predicado. Vou te dar um toque. Dessas classificações, a mais relevante para você são as classificações de sujeito, tá? Simples e composto, elíptico e desinicial e principalmente, não se esqueça para mim, os sujeitos inexistentes, formados pelos verbos impessoais da língua portuguesa. Haver, fazer e fenômenos da natureza. Tudo bem? Beleza, gente? Então tá bom. Até o próximo bloco em que vamos fazer exercícios sobre este assunto. Um abraço. Tchau, tchau.